Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Em Casa e hoje com mais um escritor. Ontem tivemos Roberto Muniz Dias, piauiense radicado em Brasília. E hoje teremos Gustavo Lacombe, que já está aqui com a gente, um querido, um amado do Piauí. Mas antes de chamar o Gustavo, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que o Gustavo faz, tá bom? Só um pouquinho, porque ele faz muita coisa. Mais um Lacombe Conversa para Maiores, o nosso espacinho que a gente fala sobre sexo. E hoje, amizade colorida. Pra mim, tem uma música que ilustra muito bem o que é amizade colorida. Chama Tá Combinado, do Caetano. Tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Que fala sobre florir alguma coisa muito mais humana, que é o sexo, o tesão, a vontade. Elas deixam muito claro o que elas querem, tá combinado que vai ser daquele jeito. Então você sabe o que você sente. Antes, durante, o depois é que sempre é complicado, né? Porque a partir do momento que você coloca sentimento no meio, a coisa começa a ficar um pouco mais embaçada. Então, é super legal quando você já confia em alguém, aquela pessoa é sua amiga e você transforma ela num PA, numa BA. Agora, a partir do momento que você começa a se envolver, fica complicado. Pra mim, a amizade colorida tem sempre um prazo de validade ali. Eu não acho que é uma coisa que vai se perpetuar por anos. No final das contas, alguém sempre acaba se envolvendo ou com a pessoa ou com o outro. E aí acaba. Vamos lá chamar o Gustavo Lacombe para a gente conversar sobre isso e sobre muito mais. Vem pra cá, Gustavo Lacombe, ficar em casa comigo, meu querido. Estamos aqui, mandar um grande beijo para minha tia Maria Auxiliadora, Taizinha Carneiro, Janaína Pereira, Andressa Lima. Gustavo, seja bem-vindo. E aí, gente, tudo bem? Eu fiquei vendo o vídeo, eu tô com uma saudade de ter cabelo cortado e barba feita. Eu tô com essa cara de quarentena aqui que tá difícil. Eu também estou aqui resolvendo no gel cola, no creme para pentear. Ah, a gente vai dando um jeito. A barba que realmente tá muito grande. Tá muito grande. Querido, é um prazer ter você aqui. Primeiro, agradecer você ter topado o nosso convite. Eu sei que as pessoas pensam que porque a gente está em quarentena, às vezes a gente está sem fazer nada, mas a gente está sempre fazendo alguma coisa, pesquisando, colocando um projeto em dia. Você deve estar escrevendo, é sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigado por ter vindo, Gustavo. O prazer é meu e eu espero que a gente se divirta aqui, que eu possa contar um pouco de como tem sido a rotina na quarentena e que seja legal. Primeiro, eu quero agradecer também todo mundo que está aqui com a gente, está entrando, está dizendo que você é linda, Janaína Pereira, Raimundo Alencar, Regina está mandando beijo pro Leandro, meu marido. Mas vamos lá, Gustavo, eu ouvi em algum lugar, quando estava pesquisando você, que você falou que você começou a escrever porque você plagiou um poema. É verdade isso na escola? Foi. Eu acho que eu demorei para assimilar essa história, porque ela durante muito tempo acho que foi um bloqueio na minha cabeça. Mas eu lembro que uma das coisas que me motivou a começar a escrever foi porque numa aula de literatura a gente foi motivado, a gente foi instigado, né, a produzir alguma coisa. Mas eu era muito novo, isso é coisa de colégio ainda, né? Não, E claro. aí eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, e eu lembro até hoje qual foi o poema que eu peguei e escrevi, e Qual copiei foi? e acabei entregando na aula. Foi um poema do Marco Brasil, Marco Brasil vem a ser um locutor de rodeio. Ele tinha um CD na época, CD, tá, gente? Vocês não devem saber muito mais o que é isso. Saber, mas ele tinha um CD e no CD tinha um encarte. E ele narrava ele declamava várias poesias nesse CD. E tinha uma poesia que falava sobre uma pessoa, a vida da pessoa, que ele ia fazendo analogias com um banquinho na beira da rua, vendo o tempo passar. E as pessoas se transformarem, a paisagem se transformar. E aí ele fala sobre como é essa questão de você ver a vida passando e você se sentir um banquinho vendo tudo aquilo passar. E aí eu lembro que quando a professora virou para mim e falou assim, eu sei que você não escreveu isso, porque depois que a gente cresce, que a gente realmente Tem uma aprende noção, né? que todo professor, ele sabe o que o aluno é capaz de fazer. E aí ela virou e falou assim, olha, eu vou te dar outra chance, então você pega, escreve outra coisa para mim e me entrega, eu vou considerar como pronto, mas isso aqui eu não vou aceitar, porque eu sei que você escreveu de algum lugar. Falei, beleza. Aí eu acho que eu lembro desse episódio muito bem, e eu sei que eu comecei a rabiscar alguma coisa a partir dali.
Mas aí, eu lembro efetivamente que eu comecei a escrever, foi no meio de uma aula de biologia, que eu conto isso até num livro, no Amor é para os Raros, que no meio de uma aula de biologia eu comecei a rabiscar alguns versinhos, porque foi uma época também que juntou comigo aprendendo violão. Então eu tocava muito violão, eu comecei a tocar violão por causa do Leone, então tinha muita. O Leone tem muita música que fala de relacionamento, de amor. Então foi uma época em que eu estava muito conectado com esse mundo e eu comecei a escrever poemas, muito porque eu também estava aprendendo a tocar violão. Então foi mais ou menos com uns 15 anos assim que eu realmente comecei a escrever. Pois é, gente, ó, o Gustavo, ele toca violão, tá aí, ó. Então, se vocês começarem aqui, toca, quem sabe ele toca uma musiquinha pra gente, assim, pra encerrar o Eu programa. pego o Eu não violão. combinei nada com ele sobre isso, deve tá me odiando, depois ele vai mandar no meu... Nada. Eu gosto. Essa foto eu tenho 14 anos. A gente está numa confraternização com os amigos, né? Com final de ano e tudo, com o pessoal de colégio. Ah, cara de criança ainda. Mas eu tava de cabelão, tá vendo? Tá mais parecido com hoje. Tá mais parecido Tá com hoje. mais parecido com hoje, mas essa aqui, ó, não tá tão parecido com hoje. Quando você postou essa foto, você postou com uma legenda super interessante, que foi sobre a gordofobia que você sofreu quando você era criança. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso pra gente, Gustavo. E se isso incentivou você também a ter uma vida mais saudável. Eu sei que você ama correr, você corre hoje, você ganha medalhas, premiado aí. Ui, nas corridas, né? Nos clubes de corrida que você faz parte, mas tudo partiu daí. Como foi que tudo se deu? Então, quando eu fui uma criança gordinha, assim, eu tive apelidos de criança gorda e tudo, e eu nunca mais, depois que eu, com os 14, aquela outra foto que você mostrou, eu tava com 14, eu não tive nenhum episódio, assim, que eu estive muito acima do peso ao ponto de receber apelido. Mas eu sei que ter crescido uma criança gordinha, até. Vou falar gorda, porque gordinha aqui a gente está colocando o eufemismo que ter crescido uma criança gorda, eu acho que colocou algumas coisas na minha cabeça, como a própria não aceitação, saber que eu vou ser diminuído. E quando a gente é criança, eu acho que eu ainda peguei uma fase em que o bullying, ele não era uma coisa. O bullying, eu acho que ele não tinha tanta informação como a gente tem hoje, e ele, eu não vou falar que, eu não quero chegar ao ponto de virar e falar assim, porque não existia bullying. O bullying sempre existiu, lógico, mas eu sinto que eu estava numa época em que ainda não se tomavam as providências como se toma hoje, em relação ao bullying. E eu não sei se isso se é bom ou ruim, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu sei que ter crescido uma criança gorda e ter sofrido um pouco com isso, porque eu sofria. Eu entrava em briga por causa disso, tinha hora que eu não aguentava e brigava com os meus primos na Bahia, lá em Itabuna. Nossa, como a gente brigou e como começava às vezes por causa disso, de começar a implicar, de chamar de gordo, disso, de aquilo, daqui a pouco você vê a gente era criança, né? Duas crianças de 10 anos, meus primos tinham 12, outro tinha 13. Aí a gente se batendo por causa disso. Então, eu acho que isso levou a alguns traumas, e eu acho que isso depois eu fui trabalhando comigo mesmo. Mas muito do que eu sou hoje, a gente briga assim, uma vez que você é gordo e depois você consegue emagrecer, não colocando a magreza como padrão, mas eu escrevo muitos dos meus textos até. E ainda mais que você mostrou um vídeo no começo aqui em que eu falo sobre sexo, e eu acho que sexo também é um dos lugares assim na vida em que a gente tem muito tabu. E o padrão do corpo é um tabu e muitas vezes você chega e encontra, eu acabo recebendo muita história das pessoas contando os casos dela, o que elas sentem. Aí quantas vezes você também não chega nessa parte em que um cara ou uma mulher vira e fala assim, eu tenho um preconceito com o meu próprio corpo. Então, ter crescido uma criança gorda me fez chegar hoje aos 30 anos gostando de ser magro. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza, gostando de ser magro. Porque lá atrás eu tive uma não aceitação muito grande de outras pessoas e de mim mesmo. Mas aí acho que são coisas que você vai trabalhando, você vai colocando entendendo os seus próprios processos e faz parte da aceitação de várias outras coisas também, de várias outras coisas. Mas o mais engraçado assim, é ver como que às vezes o que você sofre lá atrás, você acaba transformando aquilo para frente. Eu nunca
Pode falar, pode falar. Senão, se deixar eu falo aqui... E aí, dizer que Pode me contar. hoje você é jornalista, né, formado em comunicação social, e isso contribui de maneira efetiva na sua escrita hoje, né? Porque você já começou a escrever antes de ser jornalista. Mas hoje Aham. você acha que o fato de ter se formado, de ter passado por uma academia, né, em que os textos são essenciais na profissão, você acha que isso contribui com a sua escrita hoje, Gustavo? Eu acho que contribui, mas também fez o contrário, assim, porque hoje eu trabalho com rede social, trabalho mesmo aqui para uma secretaria de governo do Rio, e às vezes quando eu tenho que produzir texto, você tem que ligar a chavinha, né? Não, agora eu preciso produzir um texto mais assertivo, mais direto. E às vezes ser escritor me atrapalha, porque eu gosto de desenvolver uma ideia, às vezes eu gosto de colocar. Às vezes eu tenho que falar sobre um tema específico, não é que eu fuja do tema, mas eu acabo indo para um outro lado que às vezes meu chefe não quer. Ele vira e fala assim, não, eu preciso de um texto mais redondo, mais curto, mais objetivo. Aí ele brinca, fala assim, mais jornalístico. Então eu acho que ter feito jornalismo me ajudou muito a desenvolver a prática da escrita, a gostar de escrever. Eu acho que escrita é prática, é exercício, não adianta. Tem muita gente que fala assim, eu gostaria muito de escrever feito você um dia, que é um puto elogio. Mas na maioria das vezes as pessoas não percebem que escrever é um exercício mesmo. E quanto mais você escreve, mais você aprende. E é claro, também no jornalismo vai por esse lado. Quanto mais você desenvolve aquele tipo de escrita e você está em contato com ele todo dia, mais você consegue fazer a coisa, melhor você consegue fazer a coisa, né? E aí sua carreira começa, né? Posso dizer assim, Cara, que começa com esses 3 livros, né? E você acha... Tá aí eles? tem os Ah, 5 aqui, ó. Tem são os 5 5. aqui. Hoje É já porque, são 5, né? Porque eu contei já são- 4. Eu ainda vou mostrar Pô, é outro. porque... Ai, peraí. São esses 5 aqui, ó. Tem Ah, porque esses depois 3, da a meia-noite tem 2 foto. secções, né? Aí tem esse aqui foi o último que a gente lançou ano passado. E tem esse verdinho que é do Isso, final esse de verdinho eu também 2017 trouxe ainda. ele aqui para a gente falar sobre Ó, ele. esse. Mas você acha que começar a escrever, Gustavo, foi destino, acaso ou algo mais forte? Eu acho que foi destino. Eu acho muito doido isso, porque às vezes quando você acredita em um, se você para para analisar mesmo, Né? É quando você tudo um acredita em imbricado no um, outro. se você acredita numa coisa, a outra se anula. Eu acho isso muito divertido, porque se você acredita em destino, você anula os acasos da vida. Aí fala, não, mas alguns acasos que fazem o seu destino. Eu gosto muito de dizer que se você tem. Tem uma frase que eu gosto que eu falo que é um diamante dentro da caixa, ele não encanta ninguém. Então, às vezes, não adianta você ter um talento, você ter alguma coisa sua que é muito legal e que as pessoas podem gostar e podem vir a te conhecer e você ser reconhecido por aquilo, se você não exercita, se você não mostra que você sabe, que você gosta daquilo. É aquela velha máxima de que às vezes é 1% talento e os outros 99% são transpiração. Então não adianta, você tem sempre que colocar o seu exercício, a sua prática ali. E aí você lançou esses 3, esse último, inclusive, O Amor é para os Raros, você lançou ele aqui em Teresina, que inclusive você tem uma relação, aqui em Teresina que eu falo, porque eu estou nessa região da Grande Teresina, mas na verdade eu estou em Timon, Gustavo. Eu moro aqui, você Uhum. sabe, você já veio aqui, sabe que é do ladinho da capital do Piauí. E você tem uma relação muito forte com o Piauí, né? Você já esteve em vários salitos. A Fernanda Michele, inclusive, acabou de dizer aqui que fez você também, junto com o clipe, você do Vale do Até, com a Poeira de Estrelas. Você está sempre por Foi. aqui. E que bom que você está sempre por aqui, porque vai estar sempre voltando. Mas o amor é para os raros. Quem são esses raros, Gustavo Lacombe? Eu digo que os raros são aquelas pessoas que não temem os cortes das novas feridas. São pessoas que se entregam. Eu acho que todos nós somos raros. O que é difícil, às vezes, é você se entregar para as transformações que o amor faz. Eu não gosto nunca de ficar, né, nesse campo das ideias. Assim, eu acho que o amor também é uma coisa muito empírica. Você tem que viver o amor para poder saber o que ele é. Ontem eu assisti Lisbela Prisioneiro. Eu acho Lisbela Prisioneiro uma aula de várias coisas, uma aula de poesia, uma aula de cinema. E, inclusive, tem várias pontuações ali também do que é o amor, porque tem uma hora que a Inaura vira
pro Lelé e fala assim, mas você dizia que comigo era diferente. Aí ele falou assim, mas foi até conhecer a Lisbela e descobrir o que que é realmente gostar de alguém. Então tem umas coisas assim muito doidas que o amor faz com a gente. Quando você encontra alguém, e às vezes você descobre que aquela pessoa é tudo que você precisa saber sobre aquele sentimento. E de repente não dá certo, você separa e você conhece outra pessoa que muda todas as perguntas e te dá respostas novas. E você fala assim, meu Deus, isso aqui é o amor. É por isso que é tão difícil definir o amor é para os raros. Eu costumo dizer que o amor é para os raros nisso, de você não temer cortes, novas feridas, porque você nunca pode garantir que alguém entre na sua vida e nunca vai te fazer mal. Pessoas que você, eu nunca achei que fulano fosse fazer isso. Óbvio que você nunca achou, porque você confia na pessoa, porque você acha que essa pessoa vai ser a pessoa maravilhosa e tudo. Na maioria das vezes, quando você espera que alguém erre com você, é porque você realmente já não acredita naquilo, você já não acredita na pessoa. Então, quando você entra confiando, e não estou nem falando de confiar cegamente, mas quando você entra no relacionamento, você confia mesmo em alguém e você quer que aquele relacionamento dê certo, é óbvio que você não vai temer os cortes das novas feridas, mas se elas acontecerem, você vai falar assim, beleza, vida que segue. Você cai e levanta, cai e levanta. E o amor eu acho que é muito isso. E raras são essas pessoas que vão se entregando repetidamente. Porque muita gente depois que toma uma porrada fica assim, e agora? O que é que eu faço? É complicado. Deixa eu mandar um beijo aqui para Inês Veras, para Alessandra Castro, para Flaviana Reis. São cadeiras cativas aqui no Em Casa. E tem também a Andressa Leão, a Caroline Defonso. Esse programa, Gustavo, nasceu com o intuito, na verdade, de estimular as pessoas a ficarem em casa. Aqui na nossa região, Timon, Teresina, Piauí, Maranhão, nossos números crescem diariamente, assustadoramente. Então a gente, assim, está tentando, cada um a seu modo, né, dar a sua contribuição para que as pessoas fiquem em casa. Os que podem, obviamente, ficar em casa, que fique em casa, porque é muito assustador. Mas aí depois veio o Depois da Meia-Noite. Aí esse já vem com uma pitada mais ousada, né, Gustavo? Vem tem um quê de erotismo? Posso dizer assim? Pode. Assim, o Depois da Meia-Noite, ele nasceu, ele já era um projeto que existia antes de sair, inclusive, o primeiro livro. Mas ele sempre foi um projeto ousado, e por isso que ele chama Depois da Meia-Noite. Porque ainda hoje é difícil você encontrar lugares em que você consiga debater literatura erótica de uma maneira até aberta. Por exemplo, eu agora... Gustavo, deixa eu ler esse comentário da Samanta, que eu achei maravilhoso. Ela disse que está lavando louça e ouvindo a gente. Um beijo, Samanta. Continua, meu querido. Porque se eu não falar de quem está aqui, eles ficam com raiva. Dizem, o que adianta ver a live, nem falar da gente, nem interage. Não, tem que mandar beijo para todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, prestigiando a gente aqui. Beijo mesmo, Danisla, dando beijo. Mas vai lá, ele nasceu em 2012. E aí, como era um tipo de texto completamente diferente, eu gosto de fazer só algumas inserções até para explicar o que me motivou. Sim, claro. Quando Depois da Meia-Noite nasceu, eu estava ouvindo muito um CD do Roberto Carlos ao vivo, eu gosto do Roberto Carlos, e que ele vira e fala assim, nossa, quando eu comecei a escrever música, o Roberto fala, quando eu comecei a escrever música, eu falava sobre o abraço, o beijo, sobre andar de mão dada, sobre estar com alguém. Ele falou assim, mas eu senti que faltava falar de alguma coisa. E aí ele fala assim, faltava falar de sexo. Quando eu comecei a escrever sobre relacionamento, eu falava sobre estar com alguém, conquistar alguém, sobre o dia seguinte, sobre construir um relacionamento. Inclusive, você coloca que os livros foram uma evolução, né? Aí, como é início de namoro, o primeiro livro, depois um mais maduro, e aí você chegou no sexo, claro. E aí é muito legal isso, que aí eu comecei a postar os textos de meia-noite, que era para não chocar a família tradicional brasileira, assim, para que as pessoas também que me acompanhavam começassem a se acostumar com aquele tipo de texto, e eu acho que ele cresceu de um jeito que ele virou um outro projeto. Eu acho que não que sejam duas personalidades diferentes, mas são duas pessoas, são dois tipos de texto completamente diferentes. Tem um texto erótico que eu escrevo, que é o Depois da Meia-Noite, e tem uns textos que eu brinco falando de normais, mas que são os outros, do outro estilo de texto. Porque eu acho que são duas coisas completamente... Elas se juntam, e elas se fundem em certo ponto, e elas se encaixam, mas na hora de escrever mesmo, elas são coisas completamente diferentes. E aí cresceu, tanto que os outros dois livros que você mostrou aí, e todos os outros, eles têm um pouquinho de Depois da Meia-Noite. O Destino já tem alguns textos que eram desse projeto. O Amor é para os Raros, então, tem muito.
E eu tô numa fase agora que eu tô com um projeto novo, que eu tô narrando textos. E tá Era sendo isso que muito eu ia, bacana. queria que a gente comentasse, que é o Áudio Clube, né? Antes de você comentar, deixa Sim. eu ler aqui um comentário que diz, da Alessandra, que diz: Lacombe, tenho o hábito de iniciar minhas aulas lendo. Como sei que você tem muita aceitação aqui em Timon, já li muitas crônicas suas do amor. Do amor é para os raros, né? Os adolescentes gostam muito da sua linguagem, leve, simples e acessível. E você também tem um público muito forte de mulheres, né, Gustavo? E você Eu acho que é escreve uma coisa quase até que para... natural, Você Júnior. usa eu lírico feminino, às vezes? Uso, Você uso. usa desse artifício para conversar melhor com as mulheres? Que Uso. legal. Aí eu brinco sempre falando que o meu eu lírico feminino eu sempre imagino a Alcione, assim, pelo imaginário das músicas que eu sou Sonou-se apaixonado. negosa polida. É isso, é isso. Essa música, então, ela resume completamente a mulher que habita em mim. Porque eu acho que assim, o escritor ele precisa sair do lugar dele para poder escrever sobre outras coisas, sobre outras questões. Não dando opinião, porque opinião não é lugar de fala dele. Mas se eu tenho que criar um personagem, e eu posso criar um personagem na literatura, eu acho que esse personagem você acaba sempre assumindo um ponto, assim, de onde eu estou enxergando as coisas. E na maioria das vezes que eu vou escrever como mulher, é óbvio que assim, eu tenho um texto que eu lembro, que eu acho que está até no primeiro livro, que chama Mil Perdões, que pega o lugar da mulher da música do Chico Buarque, por exemplo. E também é outro cara que sempre fez isso escrevendo como mulher, né? Que é a mulher que fala pro cara, eu te perdoo por te trair. Aí eu tenho um texto que fala sobre isso. Mas na maioria das vezes que eu pego e escrevo como se fosse mulher, eu imagino essa mulher que se entrega, feita a Alcione, né, na música Loba. Que ela se entrega e que ela vai estar com o cara pra tudo, mas em compensação, se o cara mijar fora do penico, ela Lá. vira as costas e vai embora. E Ó, é a isso. Kiliane Santana está dizendo que você é demais. Já que você falou no Chico Buarque, eu vou iniciar um quadro que a gente tem aqui no nosso programa que chama Você Ficaria em Casa Com. Eu vou dizer o nome de uma pessoa e você vai me dizer se você ficaria em casa com essa pessoa, no isolamento, na quarentena, Tá passando bom. férias, tá bom? E a gente tinha separado exatamente Chico Buarque, né? Você falou que você ficaria em casa com Chico Buarque de Holanda? Ficaria. Chico deve ter histórias ótimas, ótimas, além de ser escritor, além da gente compartilhar de algumas visões de mundo parecidas, eu acho que seria maravilhoso. É companhia agradabilíssima, né? E você ficaria em casa com o padre Fábio de Mello? Nossa, eu recebo muita coisa do padre, assim, que ele escreveu. Ele é um cara muito eloquente, né? Ele fala super bem, escreve super bem. E eu li o livro dele, foi dele conversando com o Karnal. Tem um livro que é uma conversa entre os dois, que é muito bom também. Padre Fábio é uma pessoa muito, muito bacana. E por último, são três apenas. Você ficaria em casa com Vamos Lá para a Sofrência, meu querido? Vamos lá? Tá? Vamos colocar a sofrência nesse negócio? Você ficaria em casa com Marília Mendonça? Ficaria, não, Marília deve ser demais também. Eu acho que uma das coisas mais legais que a escrita me deu, que a vida me deu, assim, de ir aos lugares e conhecer gente, é você conhecer a história dessas pessoas e a partir do que elas viveram e te contam, você transforma aquilo ali em arte. Eu acho que essas três pessoas que você citou são três pessoas que têm uma história de vida absurda, assim. A Marília, a gente ouve muito porque a Marília já vem de um lugar onde é tudo muito propagandeado, assim. As histórias, as trajetórias. A Marília, muita gente sabe que ela começou escrevendo muito nova, que já tinha muita música de sofrência, as pessoas perguntavam assim, nossa, mas você já sofreu isso tudo? Eu acho que também tem um pouco disso. O escritor, o cantor, o próprio padre, quando ele tem que ouvir as confissões de alguém, quando ele tem que ajudar, aconselhar, eu acho que são é, são três chamados, assim, divinos que você vem para o mundo para exercer, que essas três pessoas fazem de maneiras totalmente distintas, mas que elas se conectam de certa forma, porque sempre vai ter o outro. Sempre tem alguém que vai ouvir as músicas que a Marília faz e aquilo vai impactar na pessoa, como tem o Chico, como também tem os livros do Chico, e como o padre também, quando fala para milhões de pessoas, e ele tem ali a ideia dele que vai semear no outro alguma coisa que o outro vai levar para ele e vai assimilar como uma verdade ou como qualquer outra coisa dentro da realidade dele. Eu acho que
isso de você conhecer gente, várias pessoas que estão comentando aqui, eu já conheço de outras lives minhas, ou então de lugares que eu já passei. A Laís, que estava assistindo aqui a live, ela é uma das maiores apoiadoras que eu tenho, assim, em termos de seguidora, porque ela compra livro repetido, às vezes, para falar assim, eu quero presentear com livro repetido não para ela, mas ela fala assim, vou presentear alguém. Aí ela pega o livro e compra. Ou então eu lanço uma promoção só para quem comprar o livro, só para quem comprar um livro tal, e vou dar uma coisa nova. Aí ela compra só para ter essa coisa e ela pega e dá o livro. Então, assim, são pessoas que realmente estão começando a fazer parte do seu sonho. E é uma coisa que eu sempre escrevo, eu escrevo sempre uma cartinha para quem leva para casa os 5 livros de uma vez. E nessa carta, eu costumo sempre dizer para as pessoas que são tempos difíceis para as pessoas que sonham, que têm sonhos, para as pessoas que são sonhadoras. São tempos realmente difíceis, mas que a gente precisa continuar sonhando e que o que ela está recebendo ali com aqueles livros são pedaços dos meus sonhos, são pedaços de coisas que eu vivi, de coisas que eu projetei e que agora ela tem a oportunidade de ter contato também. Então, para resumir um pouco, senão se você deixar aqui, eu vou falando. Acho que a gente precisa continuar sonhando e continuar colocando no papel e passando para os outros muito da vivência, ou que a gente tem ou que a gente encontra por aí. Então, resumindo, essas 3 pessoas eu acho que seriam maravilhosas de compartilhar a quarentena. A Laís continua aqui, tá mandando beijo para Oi, você. A Aurilene está aqui, dizendo Deus salve os músicos, os escritores, os artistas, né? A Dani Torres está dizendo que a Marília, assim como você, nos ensina a sair da sofrência com dignidade. E que estão ajudando muito, né? Muita gente está conseguindo passar essa quarentena de uma maneira mais saudável, melhor, até para a cabeça e tudo, com o que tem sido produzido de arte, né? Com o que as pessoas têm lido, têm visto de live, têm ouvido música. Então, acho que a arte tem tido um papel fundamental na quarentena para muita gente. Mandar um beijo também para Regina Ramos Paulino, que é coordenadora dos programas sociais do Senac Piauí. Alexandra Teodoro, jornalista, está dizendo que os textos são lindos. E, Gustavo, você bomba, né? Bombou não, está bombando na internet, com milhões de seguidores, tanto no Instagram, quanto no seu canal no YouTube, quanto no Facebook e tudo. Foi para agradar esses seguidores, vamos dizer assim, para fidelizar esses seguidores, que surgiu o Áudio Clube, que a gente começou falando, mas a gente acabou não... Não, o áudio surgiu porque eu sempre narrei texto, sempre gostei de narrar texto. Eu lembro uma vez que eu fui para Picos, e aí quando eu cheguei para fazer a palestra, eu não gosto muito do termo palestra porque eu acho muito engessado. Quando a gente chegou lá para fazer a noite, já chegou uma menina para mim e falou assim, eu quero que você narre tal texto do Depois da Meia-Noite. Ela já veio direto, eu quero que você narre o texto. E aí eu fiquei assim, tipo... Tá bom, eu vou narrar, eu vou ler o texto. Não, mas você não pode esquecer. Eu falei, beleza. Quando estava no final, que eu comecei a ler os textos, ela levantou a mão e falou assim, não esquece do meu texto. Então isso é muito bacana. E aí eu sempre gostei de narrar, sempre gostei de ler os textos. Eu acho que os textos eles são uma coisa viva, porque conforme você vai lendo, ele vai ganhando às vezes outros contornos. E aí quando surgiu agora, há pouco tempo, surgiu uma plataforma chamada Tela Preta, que é de áudio erótico, eu falei assim, pô, eu posso fazer um troço parecido, cara. Eu acho que daria certo. E aí comecei a maquinar na cabeça, assim, falei, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Aí cheguei num lugar, falei assim, vou narrar. E comecei, botei um vídeo no Instagram, Depois da Meia-Noite. Esse vídeo foi super bem aceito, assim, as pessoas gostaram, ouviram. E aí eu falei assim, não, eu vou criar, porque eu falei, vou criar uma plataforma, criar um serviço, independente do nome. Eu falei, eu vou criar um espacinho onde eu possa colocar as narrações e vou fazer disso uma outra coisa. Tanto que eu já vejo assim, não tem um mês, sei lá, que eu comecei a fazer o projeto em si. O projeto ele vai começar a partir de sexta-feira, começar mesmo a partir de sexta-feira, mas as pessoas já estão podendo assinar. Só de entrar lá no site, aí já assina o serviço, elas já estão podendo assinar o Áudio Clube, e a partir de sexta-feira a gente vai começar mesmo. Mas eu vejo uma diferença enorme da primeira vez que eu narrei um texto pro Áudio Clube, né, que eu gravei,
pra última live que eu fiz ontem, por exemplo. Na última live é engraçado, que eu deixo a tela preta, né? Eu boto o celular virado, aí ele fica pretinho assim. E aí eu vou narrando. E aí eu vou narrando os textos, boto uma música no fundo. E é muito, muito legal, porque é, eu brinco nesse universo erótico, eu brinco falando que o corpo inteiro é gozável. Você pode se estimular de várias maneiras diferentes. E o áudio erótico, eu acho que ele vem muito assim, ele vem muito lógico para a galera que já me conhece e que está no Depois da Meia-Noite comigo e que conhece o projeto. Então vai ouvir os meus textos, porque sou eu que narro os textos que eu escrevo. Vai ter texto inédito e tudo, tem muito texto dos livros, mas também você pega uma parte do público que às vezes não tem muito saco para ler, às vezes está ali mais pelas frases, ou então às vezes gosta muito dos desenhos. Eu sou muito de compartilhar desenho, e acho que desenho independente, eu acho que desenho erótico também é um tipo de arte, é muito bonito. Tem dois caras que eu sigo e que vêm a ser italianos, os dois. Um é a Frida Castelli, e o Raffaele Marinetti. São dois caras que desenham muito, e que volta e meia eu tô colocando os desenhos deles lá no clube. E são desenhos lindos, assim. Mas aí eu também vejo essa galera que desenha, que faz desenho erótico, eles têm 3, 4 contas de Instagram. Porque volta e meia uma conta cai, volta e meia alguém denuncia, e aí perde a conta. Eu já perdi 4 vezes o Depois da Meia-Noite. E assim, me arrependo de não ter salvo um monte de texto, porque eu ia botando ali e nunca imaginava, gente, alguém vai se importar comigo? Ou então o Instagram vai olhar para mim. E aí depois, quando eu perdi a primeira conta que tinha 50 mil pessoas lá na conta do Instagram, eu realmente falei assim, não, agora eu preciso fazer um negócio com mais calma, tentando cortar as palavras, aí eu boto sempre asterisco e tudo. Então, eu acho que o Audioclube, ele veio para preencher uma lacuna que podia ser preenchida no meu trabalho, e veio por conta de uma ideia que alguém teve. Áudio erótico não é uma coisa nova, a plataforma talvez seja. Então, quando eu vi que fizeram e que estava dando certo, eu falei, poxa, eu vou fazer também. É igual o livro, tipo, quando alguém fez um primeiro livro, vendeu, eu falei assim, vi que isso dá certo, vou escrever uma história também e vou ver o que acontece. Então eu acho que eu tô indo muito por esse lado. E tá sendo muito bacana, Júnior, pra mim. Tá sendo muito, muito divertido gravar. Eu gosto muito. Tem gente que pergunta, assim, quando eu faço as lives, tem muitas perguntas. Eu super já me acostumei com assédio, e eu só ligo mesmo quando fica. Eu só ligo quando é uma coisa muito escrachada, assim, porque eu acho que precisa existir uma completa diferença entre o que eu brinco falando, o que é o CPF e o que é o CNPJ. O Gustavo, sempre que bota a cara aqui, é super CNPJ. E eu faço questão de sempre pontuar isso. Mas eu acho também que faz parte do trabalho as pessoas projetarem, as pessoas olharem os textos, lerem os textos e projetarem no autor, às vezes, muitas das coisas que você lê ali. É feito. Quando eu ouço as músicas da Marília Mendonça, eu super imagino que ela já sofreu aquilo tudo. Penso que ela já foi amante, penso que ela já terminou porque não tinha mais sexo no relacionamento. Então você acaba projetando um pouco aquilo. Como eu ouvi Jorge Mateus, eu penso, nossa, esses meninos são fofos, somos fofos. Eu nunca vou imaginar que eles sejam uma coisa diferente disso. Então, quando você começa a escrever sobre relacionamento, ou quando você começa a escrever sobre sexo, existe sim essa coisa das pessoas projetarem em você aquela imagem que você está botando ali. Mas às vezes você não é nada daquilo. Às vezes eu só tenho a cara de pau mesmo de botar os textos lá, de narrar. Mas acho que isso tudo faz parte. Então, quando eu comecei a narrar, tem gente que pergunta assim, nossa, mas você fica excitado quando lê? Eu falo, não, porque para mim é trabalho, no sentido de que eu tô ali tão preocupado com o que eu vou colocar no texto, a impressão que eu vou botar na voz, os jeitos, as entonações e tudo, que eu não consigo pensar em mais nada. O sangue só tá fluindo pro cérebro, só para conseguir fazer aquele texto ali. E imbuído de técnica, é uma técnica maravilhosa. Eu cheguei a ver uns, lembro bem de Réveillon, eu ouvi, achei fantástico. A Samanta está dizendo que também ama escrever e acredita que a entonação que damos é que caracteriza aquilo que sentimos. Outra pessoa lendo vai dar a entonação dela e daquilo que ela sente. E você falou uma coisa curiosa, eu escrevi um livro, Gustavo,
mas nada profissional. Escreveu só ator de teatro, e aí escrevi um livro e transformei esse livro em peça de teatro, e esse livro aí na primeira pessoa. E aí, assim, é sempre a pergunta assim, ai, você... Foi isso, aconteceu mesmo. Gente, é literatura, né? Literatura é um pouco ficção. O isso aconteceu mesmo é maravilhoso, que muita gente coloca assim, ai, será que isso aconteceu? Aí eu falo, cara, tanto que no Depois da Meia-Noite tem alguns textos que, do primeiro Depois da Meia-Noite, tem alguns textos que eu botei, isso realmente aconteceu, porque as pessoas ficam naquela, será que isso aconteceu? Que não aconteceu? E aí teve alguns que eu fiz questão de colocar, isso realmente aconteceu. Então é engraçado isso. Legal você fazer isso. Mas, Gustavo, agora você falou, né, que sempre é o CNPJ, mas vamos um pouquinho aqui para o CPF e falar dessas duas pessoas que, certamente, se você não tem o auxílio dessas pessoas, de pessoas que são o seu sustentáculo, sua base, alicerce, sei lá, muita coisa não acontece na vida da gente, né? E eu vejo que você e seus pais, vocês têm uma relação fantástica, né? A gente é muito próximo mesmo e devo muito a muitas pessoas que estão sempre comigo, sempre dando ideias. E meus pais realmente são base, né? E esse livro, Gustavo? A gente ainda não falou dele, Verso que Camuflei, para poder dizer tudo que não tenho coragem. O Versus ele surgiu muito de uma época em que eu estava muito frasista e que eu colocava muita. Lógico, com o Instagram eu tive que aprender a fazer muita frase. Porque eu era muito mais do texto, muito mais de colocar o texto corrido e tudo. E aí acabou que eu tive que começar a aprender a condensar aquilo em frase, até para botar no quadrinho, né, do Instagram. E aí eu que prestigiar um pouco esse lado, ele ainda tem alguns textinhos mais curtos, típicos de Instagram também, de legenda de Instagram, mas ele veio muito nessa época em que eu queria registrar essas frases, assim. Então, ele é um livro menorzinho, ele é inspirado, o tamanho, né? Ele é inspirado no tamanho de um livro do Leminski, que eu tenho de bolso, que eu sou apaixonado, e acabou saindo esse projeto que foi lançado também em Teresina. Eu tenho uma relação muito legal com Teresina, assim, porque foi em Teresina que foi em Teresina que a primeira vez que eu escrevi na ficha de um hotel, assim, profissão, escritor, foi em Teresina. Então, eu acho que foi onde caiu a ficha, assim, do que o que eu fazia era algo que reverberava nos outros, sabe? Eu acho que foi o que você falou, eu tenho muita base, eu tenho muita gente por trás, pessoas que me dão ideias. Hoje eu estava colocando coisa no Depois da Meia-Noite que Camille me deu ideia. E, assim, meus pais que sempre estão... Minha mãe, eu sempre brinco falando que ela, se eu fizesse cuspe à distância, ela iria me apoiar, porque ela fala, vai, meu filho. E meu pai sempre foi uma outra parte, assim, de tentar colocar os pés no chão e falar assim, tá, mas o que você realmente está fazendo? E aí eu acho que a partir disso, quando eu cheguei em Teresina e vi que o meu sonho acontecia e que meu sonho realmente estava se transformando numa coisa mais palpável, isso foi em 2016, eu criei uma relação muito, muito, muito foda com a cidade, assim, com as pessoas. Eu falo sempre que você volta para os lugares por causa das pessoas. Se você conhece o lugar, você gosta do lugar, você consegue ficar sem ir lá por um tempo. É quando você volta e fala assim, ai meu Deus, esse lugar é lindo. Mas quando você tem alguém, quando você constrói amigos, quando você constrói laços, você acaba querendo voltar sempre naquele lugar. E eu sempre fui muito bem recebido. Então tem umas pessoas assim que eu guardo com muito carinho daí. O professor Cássio, por exemplo, da Fundação Don Quixote, Quixote. foi um dos caras que mais me ajudou, assim, seja me chamando para participar dos eventos, ou sentando comigo e me dando conselho sobre o que ele via, sobre a própria estrutura de muitos eventos que ele fazia. Eu sempre fui muito bem recebido, assim, em todos os lugares que eu fui, graças a Deus. A Kiliane e a Laís estão aqui brigando aqui da lista de agradecimentos, porque a Laís disse que já saiu na lista de agradecimentos do seu livro e que a Kiliane vai ter que esperar por romance. Gustavo, A Kiliane, eu acho que ela chegou há pouco tempo. Eu acho que eu não sei. Porque, assim, às vezes você pesca as histórias que as pessoas contam, né? Eu acho que a Kiliane chegou há pouco tempo no trabalho, ela conhece pouco tempo. Tanto que os livros delas, os livros da Kiliane estão aqui empacotados, que eu vou enviar amanhã. E aí tem alguns outros ainda para empacotar.
E aí é muita coisa, às vezes é muita coisa ao mesmo tempo, Júnior. Quando eu vejo assim o que eu faço, porque agora eu tenho o Audioclube, tenho os livros, tem 3 Instagrams que eu alimento, eu trabalho, e aí você fica naquela loucura assim. Então tem muita gente que acha, foi o que você falou no começo, nossa, mas a gente está em quarentena, É, é muita coisa, a gente não está fazendo. Cara, eu trabalho, não estou reclamando não, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu trabalho todo dia, todo dia. E sempre, e hoje eu parei para pensar nisso, porque hoje eu parei para ver o jogo do Flamengo, que passou na Globo hoje de novo. agora à tarde, né? Aí eu falei, gente, foram 2 momentos que eu tive esse final de semana que foram maravilhosos. Assim, eu parei para assistir ontem o filme da Lisbela e parei hoje para assistir o jogo. Foram os dois momentos que eu tive para mim, assim. De resto, eu tô sempre fazendo alguma coisinha, vendo Instagram. A gente que trabalha com rede social, então tá toda hora com o celular na mão. Chega a hora que realmente você precisa fazer um detox, porque é muita coisa. Que cansa um pouquinho, né? Gustavo, querido, nosso programa chegou ao fim. Eu sei que você tem ainda muita coisa para contar. A gente pode marcar outra live, outra vez para você vindo em casa, tá bom? Para contar mais. Mas se eu não encerrar, os convidados que vieram antes de você, eles vão ficar com ciúme, vão dizer, ah, o Gustavo teve 1 hora de live, a gente só teve 40 minutos, tá? Mas olha só, gente, eu conversei com o Gustavo Lacombe, escritor maravilhoso, um querido, é querido pelo Piauí. Esse foi o programa de número 46. E no programa de número 50 nós temos uma grande novidade para vocês. A gente volta a conversar com Beth Goulart, atriz maravilhosa, fantástica, de uma família maravilhosa de artistas, filha de Nissete Bruno e Paulo Goulart. Então fica ligado no Em Casa, amanhã tem mais Em Casa às 20 horas. E Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você, Ju. Nossa, tem tanta coisa, né? Até de Teresina, tem tanta coisa que eu não contei aqui. Mas você A volta menina para que contar. falou a menina que falou do clipe do Do Vale Vale do do Até, eu sou Até. apaixonado por Vale do Até. Quero agradecer demais pelo espaço. Você citou algumas pessoas, você mostrou 2 pessoas que são super importantes para mim, mas tem várias outras pessoas. Carluxo que está assistindo, um beijo. Agradecer a todo mundo que já está no projeto comigo. Tenho certeza que é uma coisa que eu estou fazendo super de coração, é, com muito tesão também, no sentido da palavra, com desejo e vontade. E eu acho que, assim, o último recado que eu quero dar para todo mundo é que, às vezes, a gente tem um sonho, e esse sonho a gente pensa assim, poxa, mas fulano também faz a mesma coisa, faz algo parecido, e ele tem um sucesso muito maior, ele ganha vida, ele ganha dinheiro, não sei o quê. Mas se a gente não começa de algum ponto e não consegue transformar aquilo ali numa motivação e ter a capacidade de botar tijolinho por tijolinho, a gente nunca vai chegar naquele ponto. E às vezes o ponto onde uma pessoa está, você está vendo só um ponto da trajetória dela, você não sabe tudo que deu errado. Então eu tento me motivar muito hoje, não por onde eu quero chegar, mas pelo melhor que eu posso fazer hoje. Por mais clichê que isso possa parecer, eu acho que é onde eu tenho que tirar motivação para mim todo dia, que é o que eu posso fazer hoje para entregar o melhor conteúdo para quem me consome, me lê, me ouve e está aqui comigo. Ai, Então, acho que é querido, isso. Tem que você é continuar um acreditando querido. no nosso Quem sonho. falou foi a Fernanda Michele, que também é uma querida. Quero mandar um beijo pro João de Brito, que está dizendo que o programa foi super informativo. Ele mora nos Estados Unidos, é daqui do Piauí. Então, beijo, Gustavo. Foi um prazer. E Beijo, aí eu vou obrigado. encerrar aqui, vou botar assim, continua, né? Que deram a sugestão aí, que é pra gente fazer outra live para terminar de contar o resto. Tem muita coisa. Já aceito o convite já. Tchau, meu querido. Foi um prazer. Um abraço, cara. Obrigado por tudo. Estamos aqui, mandar um grande beijo para minha tia Maria Auxiliadora, Taizinha Carneiro, Janaína Pereira, Andressa Lima. Gustavo, seja bem-vindo. E aí, gente, tudo bem? Eu fiquei vendo o vídeo, eu tô com uma saudade de ter cabelo cortado e barba feita. Eu tô com essa. Estamos aqui, mandar um grande beijo para minha tia Maria Auxiliadora, Taizinha Carneiro, Janaína Pereira, Andressa Lima. Gustavo, seja bem-vindo. E aí, gente, tudo bem? Eu fiquei vendo o vídeo, eu tô com uma saudade de ter cabelo cortado e barba feita. Eu tô com essa cara de quarentena aqui que tá difícil. Eu também estou aqui resolvendo no gel cola, no creme para pentear. Ai, a gente vai dando um jeito. A barba que realmente tá muito grande. Tá muito grande.
Querido, é um prazer ter você aqui. Primeiro, agradecer você ter topado nosso convite. Eu sei que as pessoas pensam que porque a gente está em quarentena, às vezes a gente está sem fazer nada, mas a gente está sempre fazendo alguma coisa, pesquisando, colocando um projeto em dia. Você deve estar escrevendo, é sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigado por ter vindo, Gustavo. O prazer é meu e eu espero que a gente se divirta aqui, que eu possa contar um pouco de como tem sido a rotina na quarentena e que seja legal. Primeiro, eu quero agradecer também todo mundo que está aqui com a gente, está entrando, está dizendo que você é linda, Janaína Pereira, Raimundo Alencar, Regina está mandando beijo pro Leandro, meu marido. Mas vamos lá, Gustavo, eu ouvi em algum lugar quando estava pesquisando você, que você falou que você começou a escrever porque você plagiou um poema. É verdade isso na escola? Foi. Eu acho que eu demorei para assimilar essa história, porque ela durante muito tempo acho que foi um bloqueio na minha cabeça. Mas eu lembro que uma das coisas que me motivou a começar a escrever foi porque numa aula de literatura a gente foi motivado, a gente foi instigado, né, a produzir alguma coisa. Mas eu era muito novo, isso é coisa de colégio ainda, né? Não, E claro. aí eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, e eu lembro até hoje qual foi o poema que eu peguei e escrevi, e Qual copiei foi? e acabei entregando na aula. Foi um poema do Marco Brasil, Marco Brasil vem a ser um locutor de rodeio. Ele tinha um CD na época, CD, tá, gente? Vocês não devem saber muito mais o que é isso. Saber, mas ele tinha um CD e no CD tinha um encarte. E ele narrava ele declamava várias poesias nesse CD. E tinha uma poesia que falava sobre uma pessoa, a vida da pessoa, que ele ia fazendo analogias com um banquinho na beira da rua, vendo o tempo passar. E as pessoas se transformarem, a paisagem se transformar. E aí ele fala sobre como é essa questão de você ver a vida passando e você se sentir um banquinho vendo tudo aquilo passar. E aí eu lembro que quando a professora virou para mim e falou assim, eu sei que você não escreveu isso, porque depois que a gente cresce, que a gente realmente Tem uma aprende. noção, né? E todo professor, ele sabe o que o aluno é capaz de fazer. E aí ela virou e falou assim, olha, eu vou te dar outra chance, então você pega, escreve outra coisa para mim e me entrega, eu vou considerar como pronto, mas isso aqui eu não vou aceitar, porque eu sei que você escreveu de algum lugar. Falei, beleza. Aí eu acho que eu lembro desse episódio muito bem, e eu sei que eu comecei a rabiscar alguma coisa a partir dali. Mas aí, eu lembro efetivamente que eu comecei a escrever, foi no meio de uma aula de biologia, que eu conto isso até num livro, no Amor é para os Raros, que no meio de uma aula de biologia eu comecei a rabiscar alguns versinhos, porque foi uma época também que juntou comigo aprendendo violão. Então, eu tocava muito violão, eu comecei a tocar violão por causa do Leone, então tinha muita... O Leone tem muita música que fala de relacionamento, de amor. Então, foi uma época em que eu estava muito conectado com esse mundo e eu comecei a escrever poemas, muito porque eu também estava aprendendo a tocar violão. Então, foi mais ou menos com uns 15 anos assim que eu realmente comecei a escrever. Pois é, gente, ó, o Gustavo, ele toca violão, tá aí, ó. Então, se vocês começarem aqui, toca, quem sabe ele toca uma musiquinha pra gente, assim, pra encerrar o Eu programa. pego o Eu não violão. combinei nada com ele sobre isso, deve tá me odiando, depois ele vai mandar no meu... Nada. Eu gosto. Essa foto eu tenho 14 anos. A gente está numa confraternização com os amigos, né? Com final de ano e tudo, com o pessoal de colégio. Lá, cara de criança ainda. Mas eu tava de cabelão, tá vendo? Tá mais parecido com hoje. Tá mais parecido Tá com hoje. mais parecido com hoje, mas essa aqui, ó, não tá tão parecido com hoje. Quando você postou essa foto, você postou com uma legenda super interessante, que foi sobre a gordofobia que você sofreu quando você era criança. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso pra gente, Gustavo. E se isso incentivou você também a ter uma vida mais saudável? Eu sei que você ama correr, você corre hoje, você ganha medalhas, premiado aí. Ui, nas corridas, né? Nos clubes de corrida que você faz parte. Mas tudo partiu daí? Como foi que tudo se deu? Então, quando eu fui uma criança gordinha, assim, eu tive apelidos de criança gorda e tudo, e eu nunca mais, depois que com os 14, aquela outra foto que você mostrou, eu tava com 14, eu não tive nenhum episódio, assim, que eu estive muito acima do peso ao ponto de receber apelido. Mas eu sei que ter crescido uma criança gordinha, até... Vou falar gorda, porque gordinha aqui a gente está colocando o eufemismo que ter crescido uma criança gorda, eu acho que colocou algumas coisas na minha cabeça, como a própria
não aceitação, saber que eu vou ser diminuído. E quando a gente é criança, eu acho que eu ainda peguei uma fase em que o bullying, ele não era uma coisa. O bullying, eu acho que ele não tinha tanta informação como a gente tem hoje, e ele. Eu não vou falar que. Eu não quero chegar ao ponto de virar e falar assim, porque não existia bullying. O bullying sempre existiu, lógico. Mas eu sinto que eu estava numa época em que ainda não se tomava as providências como se toma hoje, em relação ao bullying. E eu não sei se isso se é bom ou ruim, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu sei que ter crescido uma criança gorda e ter sofrido um pouco com isso, porque eu sofria. Eu entrava em briga por causa disso, tinha hora que eu não aguentava e brigava com os meus primos na Bahia, lá em Itabuna. Nossa, como a gente brigou e como começava às vezes por causa disso, de começar a implicar, de chamar de gordo, disso, de aquilo, daqui a pouco você vê, a gente era criança, né? Duas crianças de 10 anos, meus primos tinham 12, outra tinha 13, a gente se batendo por causa disso. Então, eu acho que isso levou a alguns traumas, e eu acho que isso depois eu fui trabalhando comigo mesmo, mas muito do que eu sou hoje, a gente briga assim, uma vez que você é gordo e depois você consegue emagrecer, não colocando a magreza como padrão, mas eu escrevo muitos meus textos até, e ainda mais que você mostrou um vídeo no começo aqui em que eu falo sobre sexo, e eu acho que sexo também é um dos lugares assim na vida em que a gente tem muito tabu. E o padrão do corpo é um tabu, e muitas vezes você chega e encontra, eu acabo recebendo muita história das pessoas contando os casos dela, o que elas sentem. Aí quantas vezes você também não chega nessa parte em que um cara ou uma mulher vira e fala assim, eu tenho um preconceito com o meu próprio corpo. Então, ter crescido uma criança gorda me fez chegar hoje aos 30 anos gostando de ser magro. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza, gostando de ser magro. Porque lá atrás eu tive uma não aceitação muito grande de outras pessoas e de mim mesmo. Mas aí acho que são coisas que você vai trabalhando, você vai colocando entendendo os seus próprios processos, e faz parte da aceitação de várias outras coisas também, de várias outras coisas. Mas o mais engraçado assim, é ver como que às vezes o que você sofre lá atrás, você acaba transformando aquilo para frente. Eu nunca... Pode falar. Senão, se deixar eu falo aqui... E aí, dizer que hoje você é jornalista, né, formado em comunicação social, e isso contribui de maneira efetiva na sua escrita hoje, né? Porque você já começou a escrever antes de ser jornalista. Mas hoje você acha que o fato de ter se formado, de ter passado por uma academia, né, em que os textos são essenciais na profissão, você acha que isso contribui com a sua escrita hoje, Gustavo? Eu acho que contribui, mas também fez o contrário, assim, porque hoje eu trabalho com rede social, trabalho mesmo aqui para uma secretaria de governo do Rio, e às vezes quando eu tenho que produzir texto, você tem que ligar a chavinha, né? Agora eu preciso produzir um texto mais assertivo, mais direto. E às vezes ser escritor me atrapalha, porque eu gosto de desenvolver uma ideia, às vezes eu gosto de colocar... Às vezes eu tenho que falar sobre um tema específico, não é que eu fuja do tema, mas eu acabo indo para um outro lado que às vezes meu chefe não quer. Ele vira e fala assim, não, eu preciso de um texto mais redondo, mais curto, mais objetivo. Aí ele brinca, fala assim, mais jornalístico. Então eu acho que ter feito jornalismo me ajudou muito a desenvolver a prática da escrita, a gostar de escrever. Eu acho que escrita é prática, é exercício, não adianta. Tem muita gente que fala assim, eu gostaria muito de escrever feito você um dia, que é um puto elogio. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não percebem que escrever é um exercício mesmo. E quanto mais você escreve, mais você aprende. E, é claro, também no jornalismo vai por esse lado. Quanto mais você desenvolve aquele tipo de escrita e você está em contato com ele todo dia, mais você consegue fazer a coisa... Melhor você consegue fazer a coisa, né? E aí sua carreira começa, né? Posso dizer assim, que começa com esses 3 livros, né? E você acha... Tá aí eles? Tem os 5 aqui, ó. São 5. Hoje já são 5, né? Porque eu contei 4. Eu ainda vou mostrar o outro. Peraí. São esses 5 aqui, ó. Tem esses 3. Depois da meia-noite tem 2 edições, né? Aí tem esse aqui, foi o último que a gente lançou ano passado, e tem
esse verdinho que é do Isso, final esse de verdinho eu também 2017. trouxe ele aqui para a gente falar sobre Ó, ele. Mas você acha que começar a escrever, Gustavo, foi destino, acaso ou algo mais forte? eu acho que foi destino. Eu acho muito doido isso, porque às vezes quando você acredita em um, se você para para analisar mesmo, Né? quando você Tudo um acredita em imbricado no um, outro. se você acredita numa coisa, a outra se anula. Eu acho isso muito divertido, porque se você acredita em destino, você anula os acasos da vida. Aí fala, ah, não, mas alguns acasos que fazem o seu destino. Eu gosto muito de dizer que se você tem. Tem uma frase que eu gosto que eu falo que é um diamante dentro da caixa, ele não encanta ninguém. Então, às vezes, não adianta você ter um talento, você ter alguma coisa sua que é muito legal e que as pessoas podem gostar e podem vir a te conhecer e você ser reconhecido por aquilo, se você não exercita, se você não mostra que você sabe, que você gosta daquilo. É aquela velha máxima de que às vezes é 1% talento e os outros 99% são transpiração. Então não adianta, você tem sempre que colocar o seu exercício, a sua prática ali. E aí você lançou esses três, esse último, inclusive, O Amor é para os Raros, você lançou ele aqui em Teresina, que inclusive você tem uma relação, aqui em Teresina que eu falo, porque eu estou nessa região da Grande Teresina, mas na verdade eu estou em Timon, Gustavo. Eu moro aqui, você Uhum. sabe, você já veio aqui, sabe que é do ladinho da capital do Piauí. E você tem uma relação muito forte com o Piauí, né? Você já esteve em vários salitos. A Fernanda Michele, inclusive, acabou de dizer aqui que fez você também, junto com o clipe, você do Vale do Até, com a Poeira de Estrelas. Você está sempre por Foi. aqui. E que bom que você está sempre por aqui, porque vai estar sempre voltando. Mas o amor é para os raros. Quem são esses raros, Gustavo Lacombe? Eu digo que os raros são aquelas pessoas que não temem os cortes das novas feridas. São pessoas que se entregam. Eu acho que todos nós somos raros. O que é difícil, às vezes, é você se entregar para as transformações que o amor faz. Eu não gosto nunca de ficar, né, nesse campo das ideias. Assim, eu acho que o amor também é uma coisa muito empírica. Você tem que viver o amor para poder saber o que ele é. Ontem eu assisti Lisbela e o Prisioneiro. Eu acho Lisbela e o Prisioneiro uma aula de várias coisas, uma aula de poesia, uma aula de cinema. E, inclusive, tem várias pontuações ali também do que é o amor, porque tem uma hora que a Inaura vira pro Lelé e fala assim: mas você dizia que comigo era diferente. Aí ele falou assim: mas foi até conhecer a Lisbela e descobrir o que é realmente gostar de alguém. Então tem umas coisas assim muito doidas que o amor faz com a gente. Quando você encontra alguém, e às vezes você descobre que aquela pessoa é tudo o que você precisa saber sobre aquele sentimento. E de repente não dá certo, você separa e você conhece outra pessoa que muda todas as perguntas e te dá respostas novas e você fala assim: meu Deus, isso aqui é o amor. É por isso que é tão difícil definir o amor é para os raros. Eu costumo dizer que o amor é para os raros nisso, de você não temer cortes, novas feridas, porque você nunca pode garantir que alguém entre na sua vida e nunca vai te fazer mal. Pessoas que eu nunca achei que fulano fosse fazer isso. Óbvio que você nunca achou, porque você confia na pessoa, porque você acha que essa pessoa vai ser a pessoa maravilhosa e tudo. Na maioria das vezes, quando você espera que alguém erre com você, é porque você realmente já não acredita naquilo, você já não acredita na pessoa. Então, quando você entra confiando, e não estou nem falando de confiar cegamente, mas quando você entra no relacionamento, você confia mesmo em alguém e você quer que aquele relacionamento dê certo, é óbvio que você não vai temer os cortes das novas feridas, mas se elas acontecerem, você vai falar assim: beleza, vida que segue, que você cai e levanta, cai e levanta. E o amor eu acho que é muito isso. E raras são essas pessoas que vão se entregando repetidamente, porque depois que muita gente depois que toma uma porrada fica assim: e agora? O que é que eu faço? É complicado. Deixa eu mandar um beijo aqui para Inês Veras, para Alessandra Castro, para Flaviana Reis. São cadeiras cativas aqui no Em Casa. E tem também a Ah, Andressa que bom. Leão, a Caroline Defonso. Esse programa, Gustavo, nasceu com o intuito, na verdade, de estimular as pessoas a ficarem em casa. Aqui na nossa região, Timon, Teresina, Piauí, Maranhão, nossos números crescem diariamente, assustadoramente. Então a gente, assim, está tentando, cada um a seu modo, né, dar a sua contribuição para que as pessoas fiquem em casa. Os que podem, obviamente, ficar em casa, que fique em casa, porque é muito assustador. Mas aí depois veio o Depois da Meia-Noite. Aí esse já vem com uma pitada mais ousada, né, Gustavo? Vem tem um quê de erotismo, posso dizer assim?
Pode, pode. Assim, o Depois da Meia-Noite, ele nasceu, ele já era um projeto que existia antes de sair, inclusive, o primeiro livro. Mas ele sempre foi um projeto ousado, e por isso que ele chama Depois da Meia-Noite. Porque ainda hoje é difícil você encontrar lugares em que você consiga debater literatura erótica de uma maneira até aberta. Por exemplo, eu agora Ah, Gustavo, deixa eu ler esse tô comentário da Samanta, que eu achei maravilhoso. Ela disse que está lavando louça e ouvindo a gente. Um beijo, Samanta. Continua, meu querido. Porque se eu não falar de tipo, quem está aqui, eles ficam com raiva. Dizem, o que adianta ver a live, nem falar da gente, nem interage. não, tem que mandar beijo para todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, prestigiando a gente aqui. Um beijo O mesmo, Depois da Meia-Noite, Danisla, dando beijo. Mas vai lá, ele nasceu Gustavo. em 2000, ele nasceu em 2012, e aí, como era um tipo de texto completamente diferente, eu gosto de fazer só algumas inserções até para explicar o que me motivou. Sim, sim, claro. Quando Depois da Meia-Noite nasceu, eu estava ouvindo muito um CD do Roberto Carlos ao vivo, eu gosto do Roberto Carlos, e que ele vira e fala assim, nossa, quando eu comecei a escrever música, o Roberto fala, quando eu comecei a escrever música, eu falava sobre o abraço, o beijo, sobre andar de mão dada, sobre estar com alguém. Ele falou assim, mas eu sentia que faltava falar de alguma coisa. E aí ele fala assim, faltava eu falar de sexo. Quando eu comecei a escrever sobre relacionamento, eu falava sobre estar com alguém, conquistar alguém, sobre o dia seguinte, sobre construir um relacionamento, Inclusive, sobre as você coisas boas, coloca coisas que os ruins. livros foram uma evolução, né? Aí, como que é início de namoro, o Foram. primeiro livro, depois um mais maduro, e aí você chegou no sexo, claro. E aí é muito legal isso, que aí eu comecei a postar os textos meia-noite, que era para não chocar a família tradicional brasileira, assim, para que as pessoas também que me acompanhavam começassem a se acostumar com aquele tipo de texto, e eu acho que ele cresceu de um jeito que ele virou um outro projeto. Eu acho que não que sejam duas personalidades diferentes, mas são duas pessoas, são dois tipos de texto completamente diferentes. Tem um texto erótico que eu escrevo, que é o Depois da Meia-Noite, e tem uns textos que eu brinco falando de normais, mas que são os outros, do outro estilo de texto. Porque eu acho que são duas coisas completamente. Sim, Elas se sim. juntam e elas se fundem em certo ponto e elas se encaixam, mas na hora de escrever mesmo, elas são coisas completamente diferentes. E aí cresceu, tanto que os outros dois livros que você mostrou aí, e todos os outros, eles têm um pouquinho de Depois da Meia-Noite. O Destino já tem alguns textos que eram desse projeto. O Amor é para os Raros, então, tem muito. E eu estou numa fase agora que eu estou com um projeto novo, que eu estou narrando textos. E está Era sendo isso que muito queria que a gente comentasse, que é o Áudio Clube, né? Antes de você comentar, deixa bacana. eu ler aqui um comentário que diz, da Alessandra, que diz, Lacombe, tenho o hábito de iniciar minhas aulas lendo. Como sei que você tem muita aceitação aqui em Timon, já li muitas crônicas suas do amor é para os raros, né? Os adolescentes gostam muito da sua linguagem, leve, simples e acessível. E você também tem um público muito forte de mulheres, né, Gustavo? E você Eu acho que é escreve uma coisa quase até que para... natural, Você Júnior. usa eu lírico feminino, às vezes? Uso, Você uso. usa desse artifício para conversar melhor com as mulheres? Que Usa. legal. Aí eu brinco sempre falando que o meu eu lírico feminino eu sempre imagino a Alcione, assim, pelo imaginário das músicas que eu Sonhou, tô sentado. silenciosa, polida. É isso, é isso. Essa música, então, ela resume completamente a mulher que habita em mim. Porque eu acho que assim, o escritor, ele precisa sair do lugar dele para poder escrever sobre outras coisas, sobre outras questões. Não dando opinião, porque opinião não é lugar de fala dele. Mas se eu tenho que criar um personagem, e eu posso criar um personagem na literatura, eu acho que esse personagem você acaba sempre assumindo um ponto, assim, de onde eu estou enxergando as coisas. E na maioria das vezes que eu vou escrever como mulher, é óbvio que assim, eu tenho um texto que eu lembro, que eu acho que está até no primeiro livro, que chama Mil Perdões, que pega o lugar da mulher da música do Chico Buarque, por exemplo. E também é outro cara que sempre fez isso escrevendo como mulher, né? Que é a mulher que fala pro cara, eu te perdoo por te trair. Aí eu tenho um texto que fala sobre isso. Mas na maioria das vezes que eu pego e escrevo como se fosse mulher, eu imagino essa mulher que se entrega, feita a Alcione, né, na música Loba. Que ela se entrega e que ela vai estar com o cara pra tudo, mas em compensação, se o cara mijar fora do penico, ela Ela
vira as costas e vai embora. E Ó, é a isso. Guiliane Santana tá dizendo que você é demais. Já que você falou no Chico Buarque, eu vou iniciar um quadro que a gente tem aqui no nosso programa que chama Você Ficaria em Casa Com. Eu vou dizer o nome de uma pessoa e você vai me dizer se você ficaria em casa com essa pessoa, no isolamento, na quarentena, Tá passando bom. férias, tá bom? E a gente tinha separado exatamente Chico Buarque, né? Você falou que você ficaria em casa com Chico Buarque de Holanda? Ficaria. Chico deve ter histórias ótimas, ótimas. Além de ser escritor, além da gente compartilhar de algumas visões de mundo parecidas, eu acho que seria maravilhoso. É companhia agradabilíssima, né? E você ficaria em casa com o padre Fábio de Mello? Nossa, eu recebo muita coisa do padre, assim, que ele escreveu. Ele é um cara muito eloquente, né? Ele fala super bem, escreve super bem. E eu li o livro dele, foi dele conversando com o Karnal. Tem um livro que é uma conversa entre os dois, que é muito bom também. Padre Fábio é uma pessoa muito, muito bacana. E por último, são três apenas. Você ficaria em casa com Vamos Lá para a Sofrência, meu querido? Vamos lá? Tá? Vamos colocar sofrência nesse negócio? Você ficaria em casa com Marília Mendonça? Ficaria. Nossa, Marília deve ser demais também. Eu acho que uma das coisas mais legais que a escrita me deu, que a vida me deu, assim, de ir aos lugares e conhecer gente, é você conhecer a história dessas pessoas e a partir do que elas viveram e te contam, você transforma aquilo ali em arte. Eu acho que essas três pessoas que você citou são três pessoas que têm uma história de vida absurda, assim. A Marília, a gente ouve muito porque a Marília já vem de um lugar onde é tudo muito propagandeado, assim. As histórias, as trajetórias. A Marília, muita gente sabe que ela começou escrevendo muito nova, que já tinha muita música de sofrência, as pessoas perguntavam assim, nossa, mas você já sofreu isso tudo? Eu acho que também tem um pouco disso. O escritor, o cantor, o próprio padre, quando ele tem que ouvir as confissões de alguém, quando ele tem que ajudar, aconselhar, eu acho que são são três chamados assim, divinos que você vem para o mundo para exercer, que essas três pessoas fazem de maneiras totalmente distintas, mas que elas se conectam de certa forma, porque sempre vai ter o outro. Sempre tem alguém que vai ouvir as músicas que a Marília faz e aquilo vai impactar na pessoa, como tem o Chico, como também tem os livros do Chico, e como o padre também, quando fala para milhões de pessoas, e ele tem ali a ideia dele que vai semear no outro alguma coisa que o outro vai levar para ele e vai assimilar como uma verdade ou como qualquer outra coisa dentro da realidade dele. Eu acho que isso de você conhecer gente, várias pessoas que estão comentando aqui, eu já conheço de outras lives minhas, ou então de lugares que eu já passei. A Laís, que estava assistindo aqui a live, ela é uma das maiores apoiadoras que eu tenho, assim, em termos de seguidora, porque ela compra livro repetido, às vezes, para falar assim, eu quero presentear com livro repetido não para ela, mas ela fala assim, vou presentear alguém. Aí ela pega o livro e compra. Ou então eu lanço uma promoção só para quem comprar o livro, só para quem comprar um livro tal, e vou dar uma coisa nova. Aí ela compra só para ter essa coisa e ela pega e dá o livro. Então, assim, são pessoas que realmente estão começando a fazer parte do seu sonho. E é uma coisa que eu sempre escrevo. Eu escrevo sempre uma cartinha para quem leva para casa os 5 livros de uma vez. E nessa carta, eu costumo sempre dizer para as pessoas que são tempos difíceis para as pessoas que sonham, que têm sonhos, para as pessoas que são sonhadoras. São tempos realmente difíceis, mas que a gente precisa continuar sonhando e que o que ela está recebendo ali com aqueles livros são pedaços dos meus sonhos, são pedaços de coisas que eu vivi, de coisas que eu projetei e que agora ela tem a oportunidade de ter contato também. Então, para resumir um pouco, senão se você deixar que eu já falei, eu vou ir falando. A gente precisa continuar sonhando e continuar colocando no papel e passando para os outros muito da vivência, ou que a gente tem ou que a gente encontra por aí. Então, resumindo, essas três pessoas eu acho que seriam maravilhosas de compartilhar a quarentena. A Laís continua aqui, tá mandando beijo para você. Continua. A Aurilene está aqui, dizendo Deus salve os músicos, os escritores, os artistas, né? A Dani Torres está dizendo que a Marília, assim como você, nos ensina a sair da sofrência com dignidade. E que estão ajudando muito, né? Muita gente está conseguindo passar essa quarentena de uma maneira mais saudável, melhor, até para a cabeça e tudo, com o que tem sido produzido de arte, né? Com o que as pessoas têm lido, têm visto de live, têm ouvido música.
Então, acho que a arte tem tido um papel fundamental na quarentena para muita gente. Mandar um beijo também para Regina Ramos Paulino, que é coordenadora dos programas sociais do Senac Piauí. Alexandra Um Teodoro, beijo. jornalista, está dizendo que os textos são lindos. E, Gustavo, você bombou. Bomba, né? Bombou não. Está bombando na internet, com milhões de seguidores, tanto no Instagram, quanto no seu canal no YouTube, quanto no Facebook e tudo. Foi para agradar esses seguidores, vamos dizer assim, para fidelizar esses seguidores, que surgiu o Áudio Clube, que a gente começou falando, mas a gente acabou não... Não, o áudio surgiu porque eu sempre narrei texto, sempre gostei de narrar texto. Eu lembro uma vez que eu fui para Picos, e aí quando eu cheguei para fazer a palestra, eu não gosto muito do termo palestra porque eu acho muito engessado. Quando a gente chegou lá para fazer a noite, Conversar. começar, já chegou uma menina para mim e falou assim, eu quero que você narre tal texto do Depois da Meia-Noite. Ela já veio direto, eu quero que você narre o texto. E aí eu fiquei assim, tipo, tá bom, eu vou narrar, eu vou ler o texto. Não, mas você não pode esquecer. Eu falei, beleza. Quando estava no final, que eu comecei a ler os textos, ela levantou a mão e falou assim, não esquece do meu texto. Então isso é muito bacana. E aí eu sempre gostei de narrar, sempre gostei de ler os textos. Eu acho que os textos eles são uma coisa viva, porque conforme você vai lendo, ele vai ganhando, às vezes, outros contornos. E aí, quando surgiu agora, há pouco tempo, surgiu uma plataforma chamada Tela Preta, que é de áudio erótico, eu falei assim, pô, eu posso fazer um troço parecido, cara. Eu acho que daria certo. E aí comecei a maquinar na cabeça, assim, falei, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Aí cheguei num lugar, falei assim, vou narrar. E comecei, botei um vídeo no Instagram, do Depois da Meia-Noite. Esse vídeo foi super bem aceito, assim, as pessoas gostaram, ouviram. E aí eu falei assim, não, eu vou criar, porque eu falei, vou criar uma plataforma, criar um serviço, independente do nome. Eu falei, eu vou criar um espacinho onde eu possa colocar as narrações e vou fazer disso uma outra coisa. Tanto que eu já vejo assim, não tem um mês, sei lá, que eu comecei a fazer o projeto em si. O projeto ele vai começar a partir de sexta-feira, começar mesmo a partir de sexta-feira, mas as pessoas já estão podendo assinar. Só de entrar lá no site, aí já assina o serviço, elas já estão podendo assinar o Audioclube, e a partir de sexta-feira a gente vai começar mesmo. Mas eu vejo uma diferença enorme da primeira vez que eu narrei um texto pro Audioclube, né, que eu gravei, para a última live que eu fiz ontem, por exemplo. Na última live é engraçado, que eu deixo a tela preta, né? Eu boto o celular virado, aí ele fica pretinho assim. E aí eu vou narrando. E aí eu vou narrando os textos, boto uma música no fundo. E é muito, muito legal, porque eu brinco nesse universo erótico, eu brinco falando que o corpo inteiro é gozável. Você pode se estimular de várias maneiras diferentes. E o áudio erótico, eu acho que ele vem muito assim, ele vem muito lógico para a galera que já me conhece e que está no Depois da Meia-Noite comigo e que conhece o projeto. Então vai ouvir os meus textos, porque sou eu que narro os textos que eu escrevo. Vai ter texto inédito e tudo, tem muito texto dos livros, mas também você pega uma parte do público que às vezes não tem muito saco para ler, às vezes está ali mais pelas frases, ou então às vezes gosta muito dos desenhos. Eu sou muito de compartilhar desenho, e acho que desenho independente, eu acho que desenho erótico também é um tipo de arte, é muito bonito. Tem dois caras que eu sigo e que vêm a ser italianos, os dois. Um é a Frida Castelli, e o Raffaele Marinetti. São dois caras que desenham muito, e que volta e meia eu tô colocando os desenhos deles lá no clube. E são desenhos lindos, assim. Mas aí eu também vejo essa galera que desenha, que faz desenho erótico, eles têm 3, 4 contas de Instagram. Porque volta e meia uma conta cai, volta e meia alguém denuncia, e aí perde a conta. Eu já perdi 4 vezes o Depois da Meia-Noite. E assim, me arrependo de não ter salvo um monte de texto, porque eu ia botando ali e nunca imaginava, gente, alguém vai se importar comigo? Ou então o Instagram vai olhar para mim. E aí depois, quando eu perdi a primeira conta que tinha 50 mil pessoas lá na conta do Instagram, eu realmente falei assim, não, agora eu preciso fazer um negócio com mais calma, tentando cortar as palavras, aí eu boto sempre asterisco e tudo.
Então, eu acho que o Audioclube ele veio para preencher uma lacuna que podia ser preenchida no meu trabalho e veio por conta de uma ideia que alguém teve. Áudio erótico não é uma coisa nova. A plataforma talvez seja. Então, quando eu vi que fizeram e que estava dando certo, eu falei, poxa, eu vou fazer também. É igual livro. Tipo, quando alguém viu, fez um primeiro Uhum. livro, vendeu, eu falei assim, vi que isso dá certo, vou escrever uma história também e vou ver o que acontece. Então, eu acho que eu estou indo muito por esse lado. E está sendo muito bacana, Júnior, para mim. Está sendo muito, muito divertido gravar. Eu gosto muito. Tem gente que pergunta, assim, quando eu faço as lives, tem muitas perguntas. Eu super já me acostumei com assédio e eu só ligo mesmo quando fica. Eu só ligo quando é uma coisa muito escrachada, assim, porque eu acho que precisa existir uma completa diferença entre o que é eu brinco falando, o que é o CPF e o que é o CNPJ. O Gustavo, sempre que bota a cara aqui, é super CNPJ. E eu faço questão de sempre pontuar isso. Mas eu acho também que faz parte do trabalho as pessoas projetarem, as pessoas olharem os textos, lerem os textos e projetarem no autor, às vezes, muitas das coisas que você lê ali. É feito. Quando eu ouço as músicas da Marília Mendonça, eu super imagino que ela já sofreu aquilo tudo. Penso que ela já foi amante, penso que ela já terminou porque não tinha mais sexo no relacionamento, então você acaba projetando um pouco aquilo. Como eu vi Jorge Mateus, eu penso, nossa, esses meninos são fofos, somos fofos, eu nunca vou imaginar que eles sejam uma coisa diferente disso. Então, quando você começa a escrever sobre relacionamento, ou quando você começa a escrever sobre sexo, existe sim essa coisa das pessoas projetarem em você aquela imagem que você está botando ali. Mas às vezes você não é nada daquilo. Às vezes eu só tenho a cara de pau mesmo de botar os textos lá, de narrar. Mas acho que isso tudo faz parte, tudo faz parte. Então, quando eu comecei a narrar, tem gente que pergunta assim, nossa, mas você fica excitado quando lê? Eu falo, não, porque para mim é trabalho, no sentido de que eu estou ali tão preocupado com o que eu vou colocar no texto, a impressão que eu vou botar na voz, os jeitos, as entonações e tudo, que eu não consigo pensar em mais nada. O sangue só está fluindo para o cérebro, só para eu conseguir fazer aquele texto ali. E imbuído de técnica, é uma técnica maravilhosa. Eu cheguei a ver uns, eu lembro bem de Réveillon, eu ouvi, achei fantástico. A Samanta está dizendo que também ama escrever e acredita que a entonação que damos é que caracteriza aquilo que sentimos. Outra pessoa lendo vai dar a entonação dela e daquilo que ela sente. E você falou uma coisa curiosa, eu escrevi um livro, Gustavo, mas nada profissional. Eu escrevi, eu sou ator de teatro, e aí escrevi um livro e transformei esse livro em peça de teatro, e esse livro aí na primeira pessoa. E aí, assim, é sempre a pergunta assim, ai, isso aconteceu mesmo? Gente, é literatura, né? Literatura é um pouco ficção. O isso aconteceu mesmo é maravilhoso, que muita gente coloca assim, ai, será que isso aconteceu? Aí eu falo, cara, tanto que no Depois da Meia-Noite tem alguns textos do primeiro Depois da Meia-Noite, tem alguns textos que eu botei, isso realmente aconteceu, porque as pessoas ficam naquela, será que isso aconteceu? Que não aconteceu? E aí teve alguns que eu fiz questão de colocar, isso realmente aconteceu. Então é engraçado isso. Legal você fazer isso. Mas, Gustavo, agora você falou, né, que sempre é o CNPJ, mas vamos um pouquinho aqui para o CPF e falar dessas duas pessoas que, certamente, se você não tem o auxílio dessas pessoas, de pessoas que são o seu sustentáculo, sua base, alicerce, sei lá, muita coisa não acontece na vida da gente, né? E eu vejo que você e seus pais, vocês têm uma relação fantástica, né? A gente é muito próximo mesmo e devo muito a muitas pessoas que estão sempre comigo, sempre dando ideias. E meus pais realmente são base, né? E esse livro, Gustavo? A gente ainda não falou dele, Verso que Camuflei, para poder dizer tudo que não tenho coragem. O Versus ele surgiu muito de uma época em que eu estava muito frasista e que eu colocava muita... Lógico, com o Instagram eu tive que aprender a fazer muita frase. Porque eu era muito mais do texto, muito mais de colocar o texto corrido e tudo. E aí acabou que eu tive que começar a aprender a condensar aquilo em frase, até para botar no quadrinho, né, do Instagram. E aí eu que prestigiar um pouco esse lado, ele ainda tem alguns textinhos mais curtos, típicos de Instagram também, de legenda de Instagram, mas ele veio muito nessa época em que eu queria registrar essas frases, assim.
Então, ele é um livro menorzinho, ele é inspirado, o tamanho, né? Ele é inspirado no tamanho de um livro do Leminski, que eu tenho de bolso, que eu sou apaixonado, e acabou saindo esse projeto que foi lançado também em Teresina. Eu tenho uma relação muito legal com Teresina, assim, porque foi em Teresina que foi em Teresina que a primeira vez que eu escrevi na ficha de um hotel, assim, profissão, escritor, foi em Teresina. Então, eu acho que foi onde caiu a ficha, assim, do que o que eu fazia era algo que reverberava nos outros, sabe? Eu acho que foi o que você falou. Eu tenho muita base, eu tenho muita gente por trás, pessoas que me dão ideias. Hoje eu estava colocando coisa no Depois da Meia-Noite que Camille me deu ideia. E, assim, meus pais que sempre estão. Minha mãe, eu sempre brinco falando que ela, se eu fizesse cuspe à distância, ela iria me apoiar, porque ela fala, vai, meu filho. E meu pai sempre foi uma outra parte, assim, de tentar colocar os pés no chão e falar assim, tá, mas o que você realmente está fazendo? E aí eu acho que a partir disso, quando eu cheguei em Teresina e vi que o meu sonho acontecia e que meu sonho realmente estava se transformando numa coisa mais palpável, isso foi em 2016, eu criei uma relação muito, muito, muito foda com a cidade, assim, com as pessoas. Eu falo sempre que você volta para os lugares por causa das pessoas. Se você conhece o lugar, você gosta do lugar, você consegue ficar sem ir lá por um tempo. É quando você volta e fala assim, ai meu Deus, esse lugar é lindo. Mas quando você tem alguém, quando você constrói amigos, quando você constrói laços, você acaba querendo voltar sempre naquele lugar. E eu sempre fui muito bem recebido. Então tem umas pessoas assim que eu guardo com muito carinho daí. O professor Cássio, por exemplo, da Fundação Don Quixote, foi um dos caras que mais me ajudou, assim, seja me chamando para participar dos eventos, ou sentando comigo e me dando conselho sobre o que ele via, sobre a própria estrutura de muitos eventos que ele fazia. Eu sempre fui muito bem recebido, assim, em todos os lugares que eu fui, graças a Deus. A Kiliane e a Laís estão aqui brigando aqui da lista de agradecimentos, porque a Laís disse que já saiu na lista de agradecimentos do seu livro e que a Kiliane vai ter que esperar por romance. A Gustavo, Kiliane, eu acho que ela chegou há pouco tempo. Eu acho que eu não sei, porque assim, às vezes você pesca as histórias que as pessoas contam, né? Eu acho que a Kiliane chegou há pouco tempo no trabalho, ela conhece pouco tempo, tanto que os livros dela, os livros da Kiliane estão aqui empacotados, que eu vou enviar amanhã, e aí tem alguns outros ainda para empacotar. E aí é muita coisa, às vezes é muita coisa ao mesmo tempo, Júnior. Quando eu vejo assim o que eu faço, porque agora eu tenho o Audioclube, tenho os livros, tem 3 Instagrams que eu alimento, eu trabalho, e aí você fica naquela loucura, assim. Então tem muita gente que acha, foi o que você falou no começo, nossa, mas a gente está em quarentena, muita coisa, a gente não está fazendo. Cara, eu trabalho, não estou reclamando não, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu trabalho todo dia, todo dia. E sempre, e hoje eu parei para pensar nisso, porque hoje eu parei para ver o jogo do Flamengo, que passou na Globo 8h. agora à tarde, né? Aí eu falei, gente, foram 2 momentos que eu tive esse final de semana que foram maravilhosos. Assim, eu parei para assistir ontem o filme da Lisbela e parei hoje para assistir o jogo. Foram os dois momentos que eu tive para mim, assim. De resto, eu tô sempre fazendo alguma coisinha, vendo Instagram. A gente que trabalha com rede social, então tá toda hora com o celular na mão. Chega a hora que realmente você precisa fazer um detox, porque é muita coisa. Cansa um pouquinho, né? Gustavo, querido, nosso programa chegou ao fim. Eu sei que você tem ainda muita coisa para contar. A gente pode marcar outra live, outra vez para você vir em casa, tá bom? Para contar mais. Mas se eu não encerrar, os convidados que vieram antes de você, eles vão ficar com ciúme, vão dizer, o Gustavo teve 1 hora de live, a gente só teve 40 minutos, tá? Mas olha só, gente, eu conversei com o Gustavo Lacombe, escritor maravilhoso, um querido, é querido pelo Piauí. Esse foi o programa de número 46. E no programa de número 50 nós temos uma grande novidade para vocês. A gente volta a conversar com Beth Goulart, atriz maravilhosa, fantástica, de uma família maravilhosa de artistas, filha de Nissete Bruno e Paulo Goulart. Então fica ligado no Em Casa, amanhã tem mais Em Casa às 20 horas. E Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Ju. Nossa, tem tanta coisa, né? Até de Teresina, tem tanta coisa que eu não contei aqui. A menina que falou do clipe do Vale do Até, apaixonado por Vale do Até. Quero agradecer demais pelo espaço. Você citou algumas pessoas, você mostrou 2 pessoas que são super importantes para mim, mas tem várias outras pessoas
Carluxo que está assistindo, um beijo. Agradecer a todo mundo que já está no projeto comigo. Tenho certeza que é uma coisa que eu estou fazendo super de coração, com muito tesão também, no sentido da palavra, com desejo e vontade. E eu acho que, assim, o último recado que eu quero dar para todo mundo é que, às vezes, a gente tem um sonho, e esse sonho a gente pensa assim, poxa, mas fulano também faz a mesma coisa, faz algo parecido, e ele tem um sucesso muito maior, ele ganha vida, ele ganha dinheiro, não sei o quê. Mas se a gente não começa de algum ponto e não consegue transformar aquilo ali numa motivação e ter a capacidade de botar tijolinho por tijolinho, a gente nunca vai chegar naquele ponto. E às vezes o ponto onde uma pessoa está, você está vendo só um ponto da trajetória dela, você não sabe tudo que deu errado. Então eu tento me motivar muito hoje, não por onde eu quero chegar, mas pelo melhor que eu posso fazer hoje. Por mais clichê que isso possa parecer, eu acho que é onde eu tenho que tirar motivação para mim todo dia, que é o que eu posso fazer hoje para entregar o melhor conteúdo para quem me consome, me lê, me ouve e está aqui comigo. Então, acho que é isso. Tem que Você é continuar um acreditando querido. no nosso Quem sistema. falou foi a Fernanda Michele, que também é uma querida. Quero mandar um beijo pro João de Brito, que está dizendo que o programa foi super informativo. Ele mora nos Estados Unidos, é daqui do Piauí. Então, beijo, Gustavo. Foi um prazer. Beijo, E aí eu vou obrigado. encerrar aqui, vou botar assim, continua, né? Que deram a sugestão aí, que é pra gente fazer outra live para terminar de contar o resto. Tem muita coisa. Já aceito o convite já. Tchau, meu querido. Foi um prazer. Um abraço, cara. Obrigado por tudo.